A virada não acontece de repente. Ela começa por dentro. Antes do mundo reconhecer, algo muda na sua postura, na sua energia, clareza, na sua presença, na forma como você atravessa o caos, sem ser a mesma pessoa, sabe? Porque a verdade é essa. Quase nunca a virada começa no dinheiro primeiro, quase nunca começa no reconhecimento ou no aplauso, quase nunca começa no resultado visível primeiro. A virada começa quando alguma coisa dentro de você fica mais forte do que a fase que você está vivendo. Esse é o ponto que a maioria não percebe. A maioria acha que a virada vai chegar como um milagre cinematográfico, como um raio ou uma explosão, como um do nada. Mas não, não é assim que funciona. A virada quase sempre manda sinais antes. Sinais silenciosos, que são internos, que são sutis, sinais que só você enxerga. E sinais que só enxerga quem parou de entrar em pânico. E talvez, se você está assistindo esse vídeo, talvez você esteja exatamente nesse ponto. Talvez você esteja cansado, mas diferente. Talvez você esteja no deserto, mas não com a mesma mente. Talvez a vida ainda não tenha mudado por fora, mas algo já começou a mudar por dentro. E se isso está acontecendo, presta muita atenção no que eu vou te dizer hoje, porque talvez o deserto não esteja te destruindo mais. Talvez ele esteja te terminando ou te forjando a construção. Hoje eu vou te mostrar os sinais internos da virada, como a sua identidade começa a mudar e por que o próximo nível só chega quando a sua estrutura finalmente está pronta para sustentar. Esse é o vídeo 3 da série Moto Deserto. E se você está atravessando uma fase silenciosa, esse pode ser o vídeo que vai te fazer perceber que talvez você esteja mais perto do que pensa. Existe uma diferença enorme entre estar cansado e quebrado, estar cansado e amadurecido. Muita gente confunde isso, porque por fora os dois parecem iguais. Os dois estão em silêncio, recolhidos, seletivos. Os dois estão menos expansivos, sabe? Mas por dentro são estados completamente diferentes. Um está desistindo e o outro está consolidando. Um está apagando e o outro está concentrando força. Um está se perdendo e o outro está ficando pronto. E é exatamente por isso que eu hoje quero te mostrar os sinais internos da virada. Quando você entende isso, você para de interpretar o silêncio como fracasso, começa a reconhecer maturação. A maioria das pessoas acha que a virada começa quando a conta bancária muda, aparece um resultado, aparece uma oportunidade. Quando vem uma venda, quando vem uma resposta, quando vem um relacionamento esperado, um convite, quando o mundo finalmente valida. Mas não. Quase sempre a virada começa muito antes. E ela começa dentro. Ela começa na forma como você passa a sustentar o processo. Ela começa na forma como você deixa de se romper com tanta facilidade. Ela começa quando você ainda está no mesmo cenário, mas já não está com a mesma alma, com a mesma essência. Entende o que eu quero dizer? O primeiro sinal da virada é que você começa a sentir mais calma e cuidado. Não é euforia, é excitação, não é adrenalina, não é uhul, agora vai, não. É algo mais profundo, mais silencioso, mais sólido, mais firme. É uma calma estranha, uma calma madura, uma calma que nasce depois de muita pancada, depois de muita expectativa quebrada, de muito teste, depois de um dia muito que você pensou bastante fortemente em desistir e não desistiu. Você começa a perceber que não precisa mais se desesperar por tudo, não precisa mais entrar em colapso por atraso, não precisa mais reagir a cada oscilação e nem mais transformar cada silêncio em uma grande tragédia. A calma é um sinal poderoso porque ela mostra que a fase já não controla você como antes. Você ainda quer, você ainda se importa, você ainda tem fome, mas você não está refém emocional desse tempo.
Guarda isso, quando a ansiedade perde a força, a virada já começou a respirar dentro de você. Essa frase é muito forte porque ela é real. Um outro sinal, que seria o segundo sinal dessa virada, é mais clareza. E isso aqui é gigante, porque no auge do deserto a mente fica nebulosa, você pensa demais, duvida demais, oscila muito, considera muitos caminhos, se dispersa, escuta vozes demais, vozes internas muito intensas, ou seja, escuta vozes desnecessárias demais. Mas quando a virada começa a se aproximar, uma coisa acontece. O excesso vai morrendo, você começa a enxergar melhor, você começa a cortar melhor, você começa a sentir com mais nitidez, e sentir com mais nitidez as coisas que importam e o que não importa, o que soma e o que te drena, o que se torna prioridade, o que é ruído, o que é direção e o que simplesmente é distração. E isso muda tudo, porque clareza economiza vida, clareza economiza energia, clareza economiza tempo e economiza desgaste emocional. No começo do deserto, você quer abraçar tudo. Perto da virada, você percebe que crescer não é adicionar tudo, muitas vezes é remover o excesso. O terceiro sinal da virada é um dos mais fortes. Você sente menos necessidade de aprovação. Antes você queria explicar para todo mundo a sua fase. Queria que entendessem, queria que validassem, queria apoio, que apoiassem, queria que vissem o seu valor, que reconhecessem o seu esforço, que percebessem a sua intenção. Mas algo muda de verdade, você começa a não precisar mais disso. Não porque você virou frio, não porque você virou arrogante, não é isso. Você não ficou, você não mudou a sua essência, mas você ficou mais centrado, mais inteiro, mais conectado com a sua própria convicção. E isso é muito poderoso também. Você já não sente aquela urgência de se justificar, de provar, de convencer, de mostrar nada, de anunciar, de explicar tudo. Você já não sente isso. E isso é um sinal muito forte, porque mostra que a sua energia está voltando para dentro, voltando pro centro, voltando para a construção. E aqui cabe uma frase de impacto que precisa entrar forte aqui nesse vídeo para que você reflita sobre isso. A virada começa quando você não precisa mais provar nada. Repete isso internamente. A virada começa quando você não precisa mais provar nada. Porque enquanto você ainda vive tentando provar, você está vazando energia. Quando você para de provar, você começa a construir com muita potência. O quarto sinal da virada é quando a consistência começa a ficar mais natural. E isso é lindo de ver. Antes, tudo parecia uma guerra para levantar, para agir, para focar, para você manter o ritmo, para você não abandonar qualquer coisa, para você não se sabotar, o que é muito comum, para não fugir, para não desviar. Mas depois de certo ponto, você começa a perceber que não precisa mais lutar contra si o tempo todo, porque ainda existe esforço, ainda existe disciplina, ainda existe pressão, mas não existe mais a mesma resistência interna. É como se o seu sistema finalmente começasse a cooperar, como se a sua identidade começasse a aceitar. Eu sou o agora. Esse é o meu padrão agora. Esse é o meu ritmo agora. Essa é a minha postura agora. E isso é um sinal de virada gigantesco, porque quando a consistência deixa de ser punição e começa a virar natureza, natural, você saiu da fase de adaptação e entrou na fase de consolidação. Então, os sinais internos da virada são mais calma, mais clareza, menos necessidade de aprovação e uma consistência muito mais natural. E eu quero te dizer algo importante: se você está se sentindo assim, mesmo que por fora ainda não tenha mudado tudo, não despreze esses sinais, não ignora, porque eles são muito preciosos. Muita gente ignora o que está nascendo por dentro, porque ainda está obcecada pelo que não aconteceu por fora. E por isso não reconhece que já começou a mudar. Agora eu vou te falar do ponto mais profundo desse vídeo e dessa etapa do modo deserto. Talvez o mais profundo dessa série inteira. A virada real não começa quando a sua circunstância muda.
A virada real começa quando a sua identidade muda. Porque é possível receber oportunidade sem ter estrutura. É possível receber dinheiro sem ter maturidade. É possível receber visibilidade sem ter eixo, sem estar pronto. É possível receber amor sem ter cura. É possível, sim, receber crescimento sem ter base. E isso, quando acontece, a pessoa até sobe, mas ela não sustenta. O que sustenta o próximo nível não é a oportunidade, é a identidade. O primeiro sinal de mudança de identidade é simples, você já não reage igual. Aquilo que antes te desestabilizava por 3 dias, agora te abala por 3 horas, por 30 minutos. Aquilo que antes te colocava em colapso, te coloca em observação. Aquilo que antes virava drama, agora vira ajuste. O que antes te trazia e virava desespero, agora vira leitura e análise. Você ainda sente, você ainda se incomoda, você ainda percebe, mas já não é engolido da mesma forma. Isso é maturidade emocional, isso é musculatura, isso é deserto fazendo o seu trabalho. O segundo sinal é que você não se compara igual. Talvez você ainda veja o mundo da mesma maneira. Talvez você ainda perceba o sucesso dos outros. Talvez você ainda sinta alguma pontada, algum desânimo em alguns momentos, algum impacto, mas isso é humano. Mas já não te sequestra como antes, entende? Já não te desmonta como antes, já não te faz duvidar de tudo como antes. Já não te faz abandonar sua rota como antes. Porque agora você entendeu uma coisa: o tempo do outro não invalida o seu. A colheita do outro não cancela a sua. O palco do outro não apaga a sua construção ou seu brilho. E quando isso entra de verdade na sua vida, você para de viver reativo e começa a viver autoral. Esse outro ponto aqui é fortíssimo. Você já não se desespera igual. Antes, qualquer atraso parecia o fim, qualquer silêncio parecia rejeição, qualquer falha parecia sentença. Qualquer obstáculo parecia prova de que não era para ser. Ah, não é para ser. Agora você respira mais, você observa muito mais, ajusta muito mais, se recompõe mais rápido. E isso não é falta de ambição, isso é força, isso é regulação, é poder emocional, força emocional. Porque gente forte não é gente que nunca sente pressão. É gente que não entrega o volante da própria mente para pressão. Então deixa eu cravar algo com força para valer. A virada começa quando você não precisa mais provar nada. Eu vou além. A virada acelera quando você para de implorar por validação e começa a se tornar inevitável. Isso é uma frase de elite, porque muita gente quer ser vista. Pouca gente entende que o verdadeiro jogo é se tornar impossível de ignorar. Entende a diferença? Isso não acontece por barulho, não. Acontece por identidade, por profundidade, por repetição, acontece por consistência, acontece por verdade. Se você percebe que reage diferente, se compara diferente, se desespera menos, se reposiciona mais rápido, então talvez o deserto não esteja mais te moendo. Talvez ele esteja terminando de te lapidar. Agora vem uma verdade que pode te libertar, porque você vai refletir sobre isso. Talvez a vida não estivesse atrasando as suas bênçãos, talvez ela estivesse fortalecendo a sua estrutura. Porque pensa comigo, o próximo nível exige peso, exige sustentação, exige maturidade, exige presença e exige estabilidade, além de eixo. Muita gente quer crescer, mas pouca gente está pronta para sustentar o verdadeiro crescimento. Muita gente quer ganhar mais, mas pouca gente aguenta a pressão de quem ganha mais. Muita gente quer visibilidade, mas pouca gente aguenta a exposição sem se perder. Muita gente quer relacionamento grande, relações gigantescas, mas pouca gente aguenta a responsabilidade emocional de um relacionamento grande. O deserto serve para isso, para construir musculatura, para preparação, para fortalecimento e estrutura, literalmente.
Se você sobreviveu ao deserto, ele já construiu coisas que talvez você ainda nem mediu. Ele construiu resistência, leitura, vou dar outros exemplos: filtro, paciência, tolerância, frustração, foco, um poder de seletividade, sobriedade emocional, capacidade, principalmente de sustentar o que é invisível. Isso não é pouca coisa, isso é patrimônio interno. Patrimônio literalmente interno. Vale mais do que qualquer resultado rápido. Porque resultado rápido sem patrimônio interno escorre pelas mãos. Agora, o segundo ponto é esse. Talvez você esteja começando a aguentar a responsabilidade. Responsabilidade de verdade. Não é apenas fantasia. Não é a fantasia do prêmio, mas o peso real do prêmio. Porque toda bênção tem peso, toda expansão vai ter cobrança, todo crescimento ele tem um custo, toda visibilidade traz teste. Todo dinheiro amplia caráter, todo relacionamento profundo exige verdade. E esse movimento de aguentar essa nova responsabilidade, enquanto você está nessa caminhada, vem muito mais bombardeio, muito mais cobrança, muito mais ataque e principalmente muito mais julgamento nessa etapa. Só que não se explique tanto, porque você sabe que você está caminhando para um processo, você sabe que você está caminhando, você pegou uma estrada, você está num caminho de uma jornada que você sabe que já essas pessoas que estão nesse movimento de cobrança, de julgamento excessivo em cima de você, que ainda não entendem o movimento, já vão entender os seus resultados, entender aonde você vai chegar. E se você ainda estivesse emocionalmente infantil, você poderia até perceber, mas talvez não sustentar tudo isso que vem junto. O deserto te ensinou algo precioso, a ficar de pé sem aplauso, como eu já falei, nesse e nos outros vídeos também. E quem aprende isso fica muito mais preparado para não se perder quando o aplauso vier. Porque acredite numa coisa que eu vou te falar, essa jornada ela tem uma chegada. E é nesse momento que você está estruturado para suportar tudo que vem depois do objetivo. Agora, o terceiro ponto é quando você começa a aguentar o crescimento. O crescimento real não é só mais algo a mais. O crescimento real é mais responsabilidade, mais decisões, mais exposição, cobrança, consequência, mais necessidade de autocontrole. E principalmente mais necessidade de estar ali de verdade. Quando você está para valer. Tem gente que romantiza a virada, mas a virada não é só alívio, não. A virada também é peso novo, é nível novo, é padrão novo, é exigência nova. E é por isso que o deserto é tão importante, porque ele não te entrega só fome, ele te entrega lastro. Agora anota essa. O deserto não só testa se você quer, ele testa se você aguenta. Entendeu a diferença? O deserto não testa sua vontade. Ele testa o seu suporte e te ajuda a te dar suporte para aguentar todo esse processo, todo esse trâmite. Essa frase é pesada, porque querer muita gente quer, mas aguentar aí já é outro jogo. E agora eu quero que você veja a jornada completa, porque quando você entende o arco, você para de tratar a dor como acaso e começa a enxergar propósito. O ciclo é esse: deserto, forja, identidade, novo ciclo. Repete isso mentalmente, em etapas: deserto, forja, identidade e novo ciclo. O deserto foi a fase do vazio, do silêncio, da ausência de resposta, de demora, de teste, de dúvida, principalmente de sensação de invisibilidade e de vontade de desistir também. Foi a fase onde tudo parecia que nada acontecia, mas estava acontecendo. E aí depois veio a forja, a pressão, o calor, o atrito, perdas,
as decepções, as desilusões, as renúncias necessárias que a maioria das pessoas não vão entender, mas elas se justificam em algum momento para os outros, para você já está muito claro. A fase em que o ego começa a morrer, a fase em que a genuidade começa a cair, a fase em que a dependência externa começa a enfraquecer, a fase em que a vida te pergunta: você quer mesmo? Ou só gostava da ideia de querer? E aí depois vem a identidade. Esse é o ponto mais nobre. Você já não faz só porque quer o resultado. Você faz porque isso virou quem você é. Você já não busca só recompensa, você honra o processo. Você só não quer ser visto, você quer ser sólido. Você já não quer só parecer forte, você quer ser forte. E aqui a virada fica inevitável, porque quando a identidade muda, o resultado pode até atrasar, mas não consegue mais impedir ou ser impedido com facilidade. Então vem um novo ciclo. Não vem com sorte, não vem como um milagre vazio, como um presente aleatório, mas como consequência, como maturação. Vem como alinhamento, como colheita compatível com a estrutura que você está construindo, que foi construída. O novo ciclo não é só ganhar, o novo ciclo é receber sem se perder, crescer sem se sabotar, avançar sem voltar ao padrão antigo. Isso é fundamental. Viver a expansão sem destruir a própria base. Esse é o verdadeiro próximo nível. Tem uma coisa que eu preciso te dizer, porque isso aqui separa os atentos dos distraídos. Muita gente acha que quando a virada chega, ela vem com fogo de artifício. Muitas vezes ela vem com sobriedade. Você não percebe histeria, você sente centro. Literalmente se sente centrado. Você não sente euforia infantil, sabe? Você sente firmeza, convicção. Você não sente necessidade de contar para todo mundo, você sente necessidade de proteger o que está nascendo. Às vezes a virada começa assim. Você vai acordando menos pesado, você começa a decidir com mais lucidez, você corta algumas coisas que não te fazem bem sem culpa. Você para de implorar, você para de se vender barato, você para de insistir no que te drena, você para de correr atrás do que não te escolhe. Você volta a confiar muito em si. E isso já é o começo da mudança. Não despreza isso. Porque o mundo quase sempre vê o fruto, mas a virada começou quando a raiz fortaleceu debaixo da terra e ninguém estava vendo. Então, se você está vivendo essa fase estranha, ou ainda não aconteceu tudo, mas você sente que algo está diferente, talvez você não esteja perdido. Talvez você esteja somente em transição. Talvez o que você chamou de cansaço seja amadurecimento. O que você percebeu como silêncio está sendo reorganização. O que você está chamando de demora seja preparação. Talvez o que você chamou de fim seja a última curva antes da mudança. Só que tem que ter uma atenção. Isso não é licença para fantasia. Isso não é para romantizar tudo. Não é para virar passivo. Não é para sentar e esperar. Isso é muito perigoso. É para entender uma coisa: se os sinais internos apareceram, você precisa continuar. E continuar firme, com lucidez, com postura, tendo disciplina, tendo presença, tendo muita sobriedade e principalmente com a estratégia. Porque a pior coisa que alguém pode fazer é abandonar a travessia, justamente quando a estrutura ficou pronta. Se você está atravessando essa série comigo, você já não é mais o mesmo. Talvez a sua conta ainda não tenha mudado, talvez o mundo ainda não tenha entendido, talvez o reconhecimento ainda não esteja sendo vivido ou não tenha vindo. Talvez o resultado ainda esteja em construção, né? Talvez o cenário ainda não reflita tudo o que você já se tornou. Mas se você entendeu essa série de verdade, então você já sabe, o deserto não é o fim, ou não foi o fim. O deserto foi a travessia. Foi o lugar onde a sua pressa morreu, foi o lugar onde a sua dependência de aprovação enfraqueceu.
É onde a sua mente não aprendeu a não entrar em pânico por tudo. O lugar onde a sua identidade começou a ficar mais forte do que a fase que você está vivendo. O lugar que você deixou de ser só alguém com vontade, começou a se tornar alguém com uma estrutura. O deserto não veio só para te testar, veio para te tornar compatível com o que você pediu. E talvez essa seja a parte mais poderosa de tudo. Você não precisava só de oportunidade. Você precisava, muitas vezes, possivelmente, de transformação. Você não precisava só de porta aberta, você precisava de ombros fortes. Você não precisava só de respostas, você precisava de capacidade. Então escuta isso com o máximo de atenção e guarda como se fosse uma sentença para sua vida. Nem todo silêncio é abandono, nem todo silêncio é abandono, às vezes é pura preparação. Nem toda demora é negação, às vezes é alinhamento. Nem todo deserto é castigo, às vezes é a forja da sua próxima versão. E quando a sua identidade muda, a virada deixa de ser uma esperança frágil, porque começar a se tornar é uma consequência inevitável. Se essa série está fazendo sentido para você, compartilha com alguém que esteja caminhando sozinho, porque tem muita gente forte por fora e quase desistindo por dentro. E me diz aqui embaixo, com honestidade, com reflexão, onde você está? Você está no começo do seu deserto? No meio ou você está sentindo um momento de virada? Comenta aqui, comenta isso, porque às vezes dar nome à fase já é o começo da lucidez. E você estimula outras pessoas, impulsiona outras pessoas também a estar nesse movimento. Se inscreve no canal, porque aqui não é conteúdo para distrair, é conteúdo para atravessar, é para construir, é para suportar, para apoiar o amadurecimento, é para se tornar. Se você chegou até aqui, então talvez a sua virada não esteja tão longe quanto parece. Pensa nisso. Nos vemos no próximo vídeo. Eu te espero no próximo movimento.